Boa tarde a todos, professores, professoras, educadores e amantes da educação nessa tarde no Brasil de 14 horas e 12 minutos, em Portugal, exatamente às 18 horas e alguns minutos, na presença de professora Lucimere, poetisa, militante, educadora, e Mabel Cavalcante, professora, pedagoga, para falarmos sobre esse homem, né, esse patrono da educação brasileira, essa pessoa tão importante e tão forte que nos deixou um legado imenso. Palavras, obras contribuem para, nesse momento, a educação do Brasil. No momento em que estamos passando por uma situação tão complicada, de momentos tão pesados do nosso Brasil, em que a gente resiste a Paulo Freire e coloca Paulo Freire como o nosso orientador, né, o nosso maior professor nesse momento e em tantos outros momentos que estamos vivenciando a sala de aula, os nossos estudantes, as nossas escolas, a educação do Brasil. Então, Paulo Freire, ele vem hoje como uma temática importantíssima para a nossa tarde e a nossa reunião, né, com os encontros poéticos que a gente vem sempre realizando. E eu gostaria de iniciar com uma parte do livro, né, de Paulo Freire, que eu gosto muito. Um momento, que eu estou aqui recebendo algumas pessoas ainda, eu vou parando um pouco, mas a gente vai vendo aqui. Paulo Freire, que traz uma contribuição imensa para a nossa educação, para o nosso Brasil, para a nossa sala de aula e para a vida. Então, como nós estamos falando em leitura, leitura de mundo, leitura das pessoas, né? Leitura que abrange todo momento que a gente vai lidar com o ser humano. Então, no livro de Paulo Freire, A Importância do Ato de Ler, ele diz exatamente o seguinte: me parece indispensável, ao procurar falar de tal importância, dizer algo do momento mesmo em que me preparava para estar aqui hoje. Dizer algo do processo em que me inseri enquanto ia escrevendo este texto que agora leio. Processo que envolvia uma compreensão crítica do ato de ler, que não se esgota na decodificação pura da palavra escrita ou da linguagem escrita, mas que se antecipa e se alonga na inteligência do mundo. A leitura do mundo precede a leitura da palavra. Daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto e o contexto. Ao ensaiar e escrever sobre a importância do ato de ler, eu me senti levado e até gostosamente a reler momentos fundamentais de minha prática, guardados na memória, desde as experiências mais remotas de minha infância, de minha adolescência, de minha mocidade, em que a compreensão crítica da importância do ato de ler se veio em mim constituindo. Então, ler o mundo, compreender as palavras, as pessoas. Nós, eu e a professora Ivanádia, que não se encontra neste momento por estar em outras obrigações,
estamos à frente de uma pasta que se chama Coordenação de Bibliotecas da Gerência Agreste Centro-Norte, né? Então, nos foi dada a confiança pelo professor Flávio de estar à frente dessas bibliotecas, de mostrar que a biblioteca é um espaço vivo, um espaço de compreensão, um espaço em que as pessoas precisam e são gente e elas precisam estar juntas, mesmo que distantes por conta de uma pandemia. Então, a professora Lucimere nos abrilhantou com um lindo poema que ela escreveu e me mandou, e eu disse, eu vou colocar nas bibliotecas, eu vou falar com as pessoas e vou colocá-lo na biblioteca das nossas escolas, porque fala sobre exatamente Paulo Freire, da importância que Paulo Freire tem, né, que ela poderia daqui a pouco fazer a leitura desse poema para nós, e a leitura como foco libertador, né? A gente tem aqui algumas ilustrações que foram feitas nas escolas por alguns professores, alguns estudantes, né? Cartazes, painéis, observações dos estudantes, observações dos estudantes que ainda não conheciam Paulo Freire e que tivemos a oportunidade esta semana de estar junto de 3 estudantes maravilhosos da Escola Técnica com um bate-papo, uma roda de conversa, né, em que elas mostravam o grande trabalho que elas fizeram na escola com Paulo Freire, né, e a professora Lucimere estava nessa roda de diálogo com elas. Então, a gente tem aqui algumas imagens, né, das escolas técnicas, a primeira, a escola André Cordeiro, né, a ERE André Cordeiro, lá de Brejo da Madre de Deus, né, a ETE Edson Mororó, Escola Adélia Leal, daqui de Caruaru, que vem construindo sua história também na biblioteca, né, como as demais. A Escola Nicanor, a ERE Nicanor. Está chegando mais gente em um momento. A ERE Professor Vicente Monteiro, né, professora Maria Galvão de Belo Jardim, Antônia Cavalcante, Elisete Lopes, Escola Doutor Adilson de Santa Cruz do Capibaribe, que vem desenvolvendo um trabalho belíssimo. Parabéns à professora Josiane, que aqui se encontra. Aí vem o professor Marissete, né, com essa imagem que me chama muita atenção. Inclusive, falei com a professora Lucimere, né, desse estudante aí, observando a frase de Freire. Né, a gente vai e olha como o mundo, né, é possível, como as pessoas são possíveis ainda, como a gente ainda pode acreditar, mesmo que com tanta tristeza que anda o mundo, mas que a gente ainda pode acreditar que o ser humano ainda possa ser modificado através da palavra, através da leitura, através da compreensão de mundo, né, e através do outro, que a gente aprende sempre com o outro. A Irene Barros Corrêa, de Altinho, né, professora lá de Altinho, a professora Valquíria, também que está presente, a Escola Gregório Bezerra, de Panelas, Escola José Carlos Florencio, Escola Jesuína, Maria de Lourdes, de Temporal de Cupira, a Irene Professor Lisboa, aí na Coab, Escola Dom Vital. E aqui foi exatamente o momento que tivemos quarta-feira na ETE, né, estávamos com o professor Adriano Ricardo, a gestão da escola, dialogando com essas 3 estudantes maravilhosas, que daqui a pouco a professora vai se colocar e falar da sua experiência, como foi no estudo da ETE. Né? Enfim, eu fico muito feliz e cada vez mais assim maravilhado com a experiência, né, que venho tendo com a leitura na escola, com a leitura na vida, com a leitura com os bibliotecários, as pessoas que estão à frente das bibliotecas das escolas, que vêm realizando um trabalho fantástico, né?
E muitas vezes assim, Douglas, se não fosse você, a gente não estava fazendo, mas não sou só eu, são vocês, é cada um de nós. Cada lugar que a gente vai, cada semente que a gente planta, a gente vai semeando depois os frutos, né? Isso é falar da natureza, falar né, da árvore, né? Falar de Paulo Freire, e tudo, eu acho que está muito ligado porque Paulo Freire era vida, ele gostava de pessoas. Então, esse é que é o momento da gente vivenciar as nossas bibliotecas, né? Fazer delas maior, o espaço maior de contribuição de leitura, o espaço maior de contribuição de vidas de pessoas. Então, eu agora passo para a Mabel, né, a fala, e ela dará início, juntamente com a professora Lucimere, que também está aí já aguardando, e deixo vocês com o grande Paulo Freire. O microfone está desligado, Mabel. Desculpa, gente. A gente vai ouvir primeiro Lucimere, para ela falar dessas andarilhagens no chão da escola. Eu queria só, antes de Mary, dizer da emoção do nosso reencontro. Esse dia vai ficar guardado aqui, como todos aqueles dias que passamos juntas e juntos. E dizer que hoje é um momento muito importante para nós que estamos trabalhando com a massa principal do trabalho de Freire, que são os livros, o seu pensamento, a biblioteca, o coração da escola é a biblioteca, é lá onde pulsa todo o conhecimento. É dali, a biblioteca é uma usina de conhecimento que vai gerando atividades e trabalhos para se espalhar por toda a comunidade de aprendizagem que é a escola. Nós somos privilegiados, porque somos da terra de Paulo Freire, né? Somos de Pernambuco. Imaginem vocês que aqui na universidade eu conheci professores dos Estados Unidos, especialistas em Paulo Freire. Só que, assim, os especialistas em Paulo Freire somos nós, da terra dele, que falamos igual a ele, que temos o mesmo sotaque, que estamos nas nossas salas de aula, nas bibliotecas, no chão da escola. Então, a gente vai ouvir Lucimere, tá certo, Douglas? E depois eu volto para continuar conversando sobre Paulo Freire. Ok, Lucimere. Vou fechar meu microfone. O microfone está fechado. Agora. Boa tarde. O meu afro-abraço. Não é um abraço comum, gente. É um afro-abraço. Um afro-abraço é um abraço que vem da nossa ancestralidade negra, que vem da mama África, que vem daquelas terras quentes onde começou a humanidade. Então, que cada um sinta-se abraçado por esse afro-abraço, esse caloroso afro-abraço. Primeiro que tudo, eu tenho que agradecer. Então, minha gratidão aos meus amigos, meus companheiros de jornada e caminhada, né? Douglas, esse inquieto professor, poeta, músico, escritor, onde ansiosa nós estamos esperando, não é, Mabel? Que em breve nós tenhamos o lançamento de um livro cheio de sensibilidade e de emoção. A minha gratidão à minha amiga e irmã, enquanto vocês que reencontraram, né, aqui, pela forma como vocês se manifestaram aí ao reencontrar essa professora, eu, toda vez que estou com ela em algum espaço, eu não caibo, vamos dizer assim, em mim de tanta alegria.
É como que eu estivesse ao seu lado, fisicamente, nas nossas jornadas, e foram muitas, né? Eu sou Lucimere Passos, sou uma professora aposentada, fui, junto com Mabel, ativista aqui, nas lutas sindicais, né? Nessa leitura de mundo, que, como disse muito bem o nosso homenageado em seu centenário, o ilustre, o célebre patrono da educação brasileira, o nosso Paulo Freire, o nosso conterrâneo, nós caminhamos muitas vezes nos caminhos sindicais, né? Já que pertencíamos, na verdade, a um sindicato de servidores municipais, que à época era associação, e que quantas lutas, quantas idas e vindas, quantos estresses, mas também quantas vitórias, quantas alegrias, quantos sorrisos a gente fez nessa caminhada, né? Eu lembro bem, eu não sei se ela vai lembrar, eu tenho um casal de filhos, que é o meu mais velho, meu primogênito, meu amado, que mora fora do país. Há um certo tempo ele está morando também, assim como Mabel, Mabel em Portugal, ele na Itália, há cerca de 14 anos. E eu tive depois uma menina, que hoje já é uma pessoa adulta, tem a sua família, e que me concedeu a graça de ser avó. Eu entrei para o charmoso mundo das avós através das minhas 3 amadas, Giovana, Alice e Luana. E Mabel, não sei se ela vai lembrar, que há mais de 30 anos passados, nós estávamos fazendo uma assembleia com todas as dificuldades que aquele momento nos impunha, em frente ao Palácio do Bispo em Caruaru, numa caminhoneta, né, que foi montada para esse fim, eu com o bucho, literalmente o bucho mesmo, né, já em dias, em momentos de ter a minha filha, né, ela era uma das minhas mais fortes aliadas, mas eu digo a época enquanto sindicalista, e é quem estava me segurando com a mão para que eu subisse, né, fizesse a aventura de subir em cima da caminhoneta para fazer um ato, né? Então, as nossas histórias, as nossas andarilhagens, não é? Foram muitas, continuam sendo, mesmo que nós não estejamos próximos fisicamente. Então, gente, eu fico muito à vontade, até porque também vi aqui, na entrada de muitas de vocês, alguém de São Caetano. Nas minhas andarilhagens, eu também passei em São Caetano. Eu fui professora da Escola Cenecista Luiz Coimbra, né? Eu passei cerca de 1 ano e meio. Bom, nesse momento em que aqui nós estamos reunidos, né? Mais de 40 pessoas, que coisa magnífica, para celebrar, para falar, para avivar, né? E nos mantermos no esperançar de Paulo Freire, né? E esse esperançar diz muito, porque esse esperançar não é aquele esperançar, não é aquilo que a gente está esperando acontecer lá no futuro tão distante. O nosso esperançar é um esperançar de certeza, é um esperançar em que a gente sabe que é parte dessa história. Ontem, né, juntamente com meu amigo professor Douglas, nós fizemos um trabalho numa escola aqui da rede estadual e eu estava assim, realmente, eu acho que eu estava no céu, porque essa escola, que hoje chama-se Escola Técnica Estadual Nelson Barbalho, é a escola onde eu tive toda a minha vida escolar. Eu sou oriunda da escola pública, da escola daqueles que se esforçam para dar o melhor para a educação e para o mundo.
Então, com prazer, vocês não imaginam o tamanho do prazer que eu estava. Eu estava em êxtase em ir àquela escola, né? Aquela escola que representou tanto na minha fase enquanto criança, adolescente e jovem, né? Eu terminei um curso lá, onde depois, logo a seguir, fui ser professora, o pedagógico, né? E que hoje tudo isso foi alterado, modificado, e só a questão de cursos profissionalizantes. Mas eu sou oriunda desse tempo. E que alegria, após tanto tempo, mais de 40 anos, chegar com Douglas, né? E, de repente, sentar com 3 meninas, entre 15 e 16 anos, e vê-las. Nós começamos, na verdade, nós fizemos uma abertura, mas o que saiu, o que eu ouvi daquelas meninas, é algo que eu, ainda quando voltar para uma outra dimensão, eu não vou esquecer, porque aquilo marcou o meu espírito, né? Quando nós fizemos uma abordagem a partir de uma frase que, para mim, é uma das frases mais profundas, mais bonitas de Paulo Freire, quando ele diz que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Não é? A princípio, quem não se aprofundar na essência do que ele diz, talvez não viaje como nós viajamos. Vejam que coisa magnífica. A gente passa hoje, como bem disse Mabel, por momentos realmente difíceis, a gente passa por momentos sombrios, a gente passa por momentos em que a educação é algo que só está sendo levado adiante porque existem pessoas como vocês, eu, que não estou na sala de aula, mas continuo a minha militância porque eu sou aquela pessoa insistente, resistente, arengueira e resiliente. Então, naquilo que eu acredito, eu vou fundo. E eu acredito, né, que o resgate, né, a restauração de um país tão lindo, um país tão jovem, vai acontecer exatamente pelos caminhos da educação. Da educação que é feita por mim, por Lucivana, por Josenice, por Marcelo, que foi o primeiro que entrou, professor Fábio Dionísio, do rosto tão lindo. Então, a gente nós é que vamos restaurar, dar a volta por cima e botar esse país de perna para o ar, com aquela revolução que há 100 anos quase foi pregada, apregoada e vivida por Paulo Freire. Eu tenho a minha graduação, na verdade, eu fui com letras, né? Eu fui professora de inglês e português de uma boa parte das escolas aqui estaduais e municipais, e também tive uma incursão junto à escola privada, já que eu fui professora do Colégio Sagrado Coração, do Colégio 7 de Setembro. E uma das coisas que a gente que teve a experiência de sala de aula é ver como é rica a vivência entre o professor e o aluno. Como a gente aprende. E ontem, mais uma vez, reforçando esse pensamento que nós temos, a ideia isso, porque 3 adolescentes nos deram uma verdadeira lição de vida, né? A nossa poesia que nós escrevemos, e aqui a gente reitera os agradecimentos ao professor Douglas, que foi, assim, ele foi realmente o grande divulgador, né? Eu faço a poesia, espalho nas minhas redes sociais, mas ele, como um dos coordenadores, né, da questão de biblioteca junto à GRE, ele se encarregou de enviar, e aí houve a receptividade
de por onde minha poesia esteve, né? E aqui eu nem sabia, viu, Douglas, que já estava em tanto canto, né? Daqui a pouco está chegando. Aliás, gente, já chegou até em Portugal, porque a minha amiga, abrindo Freireando com a Vida, né? Ela fez questão de recitar partes de minha poesia em homenagem a esse homem magnífico, esse homem de memória imorredora, chamado Paulo Freire, né? Que quando disse que a leitura do mundo precede a leitura da palavra, nada mais ele quis dizer do que dizer que a nossa ida, a nossa caminhada junto a uma escola, junto a um colégio, a gente carrega em cada um de nós um saber. Um saber que muitas vezes não é considerado. E aí, pela estrutura, né, de educação que a gente tem no país, né, muito voltada, inclusive, para aquilo que ele falou da tal educação bancária, né, aquela educação mecânica, aquela educação que despreza saberes. E saberes não têm hierarquia. E saberes, eles podem ser distintos. Saberes são diversos. Agora, saberes não têm patamares de mais ou menos, né? O próprio filósofo de que eu também sou uma fã, chamado Michel Foucault, né? Em suas diversas obras, e quando ele aborda essa questão do saber, deixa-se muito claro, né, que nós não temos hierarquia de saberes, a gente tem saberes distintos. Basta que a gente enxergue, basta que a gente veja que o outro também tem tanto a nos ensinar. E aquelas 3 meninas, não é? Exatamente no campo da escola, como disse Mabel, elas quanto nos ensinaram, a mim e a Douglas. Não é? Inclusive, eu até disse, eu me empolguei tanto com uma delas, né? Que era mais nova, que é a mais nova delas, com 15 anos, Clara. Eu disse, Douglas, você não pode deixar de levar essa menina para não sei como é que a Greta está fazendo, o que vai fazer, né? E que queira Deus que chame cada um de vocês, porque vocês precisam escutar o que é que está dizendo a juventude, o que é que está dizendo uma menina com 15 anos sobre a importância de Freire, sobre a importância do método Paulo Freire para a educação brasileira. A educação que não pode se pautar, e aqui não vai uma crítica à obra, até porque ela hoje já tem 73 anos, que é a cartilha Caminho Suave, né? E praticamente toda essa geração que aqui está, todas essas pessoas que aqui estão, foram introduzidas nos caminhos da alfabetização por uma cartilha que hoje tem 73 anos, não está mais em uso, né? Porque o Plano Nacional do Livro Didático retirou-a, né, daquele catálogo de livros que o Ministério da Educação tem. E aí, esse momento, que para mim é um momento rico, porque além de escutar Mabel, que é sempre uma riqueza, é sempre um poço, eu bebo na fonte do saber de Mabel, porque Mabel, me dá uma inveja tremenda, uma inveja muito grande, de saber que Mabel esteve assim tão de perto, conheceu, esteve com Paulo Freire, né? E que eu só estou vendo, mesmo sendo em idade mais velha do que ele, através da foto que está no painel atrás de Douglas, como vocês também estão vendo aí, né? Então, que coisa magnífica. Celebrar 100 anos de Paulo Freire é celebrar a vida, é celebrar o saber que tem vidas que não têm escala, vidas que não têm graduações, vidas que não têm gradação, vidas que não têm degrau. São saberes, né? E aí, inspirada por essa coisa magnífica que é conhecer um pouco da obra de Paulo Freire, eu fiz
uma poesia que em algumas das escolas que vocês que pertencem, são ligadas a ela, tem. Eu vou ler, se me permite, Mabel, a poesia, não é? E que eu desde já sugiro, não é? É uma sugestão que durante esse mês de setembro, não é? Mesmo passando da data que é o 19 de setembro, né? Porque a minha admiração por Paulo Freire é por tudo isso, mas também pela honra de ser pernambucano. Nós somos madeira que cupim não rói. Por isso que quase 100 anos após como é que diz, o conhecimento que o mundo teve de sua obra, nós continuamos atuais, nós continuamos fazendo história ao redor do mundo, né? E mais, depois a gente vai descobrindo mais algumas coisas, porque tem coisa mais importante, e aí, de repente, viu, Abel, eu descubro que ele é virginiano como eu. Então, eu imagino os embates que ele teve na vida. Eu também sou virginiana, né? Aliás, eu não vou dizer que eu sou virgem, viu, gente? Eu sou virgem, né? Nasci no dia 1º de setembro. Eu abro esse mês, né? E aí eu fico imaginando, pela vida, claro, que cada um de nós tivemos experiências distintas, o que esse homem que passou 16 anos no exílio, mas que mesmo no exílio não se excusou, não parou, pelo contrário, diante da realidade daquela gente de pé no chão, como ele fala, e em muitas de suas obras, né, em suas palavras, né, ele, ainda assim, continuou na luta, até retornar no início da redemocratização desse país de volta para o Brasil. Não é? E não, pelo fato de ter sido exilado, quando voltou, não fez como alguns. Esqueça o que eu disse. Não, pelo contrário, continuou. Né? Até que, em 1997, cumprida a sua linda missão. Porque alguém que viveu como Paulo Freire, que enfrentou o que ele enfrentou, que vivenciou, que lutou, sem sombra de dúvida, pode dizer: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Né? Isso que está lá em Romanos. Mas, finalizando a minha palavra, né, as minhas palavras, eu vou recitar, né, um pouco daquilo que eu fiz em homenagem. Então, o nome da poesia chama-se Expressões de Vida. Começa dizendo mais ou menos isso. Nessa minha singela homenagem, que faço com imensa emoção a este ilustre personagem, Paulo Freire, com devoção. Um vocabulário de luta e esperança, conquistas, revolução e dignidade. Freire recriou a desesperança com um método de alteridade. Pobrezas, esmola e crueldade, injustiças, opressão e miséria, o povo vivendo em dificuldade, e aí Freire plantou sua história. Com a educação libertadora de sonhos ressignificados, surge nova vida emancipadora, de Freire, um ser dignificado. O amor por suas gentes, Freire deixou patenteado, com seu método inteligente, que foi por ele criado. Conectar gente, terra e realidade era um sonho bem acalentado. Por Freire, com sua hombridade, de educador tão honrado. Na obra Pedagogia do Oprimido, luta pela desalienação do povo que vive reprimido, mas sonha com sua restauração. Paulo Freire, nos seus caminhos, que chamou de andarilhagem, abraçou o Zé Povinho, mostrando o inédito viável. A genialidade de Paulo Freire vai muito além de um método, que perpassa tantos lugares, transformando tudo sem engodo. No exílio, manteve a esperança, lembrando da gente de pé no chão. Com sua aliada a perseverança, sonhava só em correção. Educação e liberdade, temas discutidos por Freire, assentados na amizade, não apenas nos dizeres. Patrono da educação brasileira, Freire,
um símbolo, uma história. Ó, educador honorário. Obrigada, Axé. Obrigada. Maravilha, Lucimere. Obrigado pela Obrigada. contribuição de sempre, da parceria. E a gente sabe que esse momento é nosso. Sempre todos os momentos que nós encontramos aqui, as pessoas, né? Sempre as pessoas que estão aí participando, o pessoal do Mãe Coruja que está aí, né? O pessoal das escolas, das bibliotecas, professores. Sempre é o nosso momento de enriquecimento, né? De aprendizagem. Né? A professora Sinara dizia que já entrou aí, que já aceitei, que ela estava com suas obrigações, que é essa grande colega que vem, a amiga que vem fazendo essa força conosco. Né? E agora a gente convida a Mabel, né, para contribuir também brilhantemente. Olha, depois que Lucimere fala, a gente fica tão emocionado que fica tentando complementar, se é que se pode complementar uma fala tão linda como a dela, com algumas outras luzinhas para juntar-se a essa luz tão esplendorosa que a companheira trouxe. Porque a companheira Lucimere não é uma companheira de teorias, é uma companheira de prática. Não é? Não é uma vez perguntaram a Paulo Freire qual era a diferença do teórico para o professor. Ele disse: o teórico tem a poeira dos livros e o professor tem a poeira da estrada. Isso aí. Né? Então, Lucimere tem a poeira da estrada, daquelas pessoas que andam, que lutam. Né? Eu trouxe alguns livros de Paulo Freire, não vou lê-los. Os livros de Paulo Freire estão todos na internet. Toda a obra de Paulo Freire foi disponibilizada por sua última companheira, né? A professora Nita Freire, Ana Maria Freire, conhecida por Nita. Está tudo em PDF para quem quiser baixar, né? Mas eu trouxe alguns livros para a gente ir passando por eles e ir conversando. Só para a gente relembrar a importância de Freire. Pedagogia como prática... Eu tenho alguns, mas é tudo comprado no sebo, viu, gente? É tudo segunda mão. Só Pedagogia do Oprimido é que é autografado por Paulo Freire. Pedagogia, Educação como Prática da Liberdade, primeiro livro de Paulo Freire. É o livro onde ele sistematiza a experiência dele no Brasil, antes do golpe militar, aonde ele conta de como ele construiu epistemologicamente o seu pensamento, quem são os autores que ele foi pesquisar, como é que ele chegou a Angicos, no Rio Grande do Norte, para conhecer aquele grupo onde ele alfabetizou em 43 dias, um grupo de trabalhadores do campo, trabalhadores rurais. E como é óbvio, a educação como prática da liberdade. Se não for assim, não é educação. Então, ele sistematiza aqui o porquê, ele dedica esse livro aos esfarrapados do mundo. E ele conta aqui como ele foi construindo as suas ideias, né? Desde quando ele resolveu ser professor, até quando ele foi para as salas de aula trabalhar com os operários no SESI, e depois quando ele foi chamado para alfabetizar Angicos, depois quando ele foi convidado pelo governo João Goulart para a grande campanha de Pé no Chão também se aprende a ler, campanha essa que foi interrompida pela ditadura militar, e a sua partida para o exílio. Ele escreve esse livro já no exílio no Chile. Paulo Freire é arrancado do Recife, junto com a sua família, da forma mais arbitrária possível. Ele passa 45 dias preso no quartel do Derby, e esse livro, onde ele conta a sua experiência no Brasil, não tem uma palavra de rancor, não tem uma palavra de ódio, não tem uma palavra de desdém, inclusive com quem o torturou.
Porque uma das coisas que ele vai complementar em Pedagogia do Oprimido é que, se nós não amarmos o opressor, olha isso é o discurso político de Jesus Cristo, o maior paradigma de amor da humanidade. Se nós não amarmos, ou pelo menos tentar amarmos o opressor, nós, oprimidos, quando a roda da vida girar, vamos virar também opressores. Então, é aqui na Pedagogia do Oprimido que Paulo Freire vai complementar, aqui já no exílio, aqui já no mundo, distante do Brasil, mas com o Brasil no coração, como ele dizia, que ele vai falar que o oprimido precisava ter uma pedagogia. Porque somos nós, a maioria, dentro da escola pública, que precisamos dizer o que nós sabemos e o que queremos continuar a aprender. Somos nós que dizemos, no nosso universo vocabular, todas as coisas da nossa realidade, e não aquele saber instituído de fora, a educação bancária, como ele chamou, que pensa que a gente não sabe nada, porque muitas vezes mora na zona rural, ou mora em um lugar distante, ou numa cidade pequena, e chega para colocar na nossa cabeça uma coisa que a gente já tem, que a gente já sabe, que é a vida. Então, Paulo Freire destitui o papel de professor sabe-tudo para dar a nós um papel muito maior, que é o de coordenador dos saberes, coordenador do conhecimento. Paulo Freire vai trazer palavras diferentes para o universo da educação, que vai mudar completamente o paradigma da educação, chamando o professor de coordenador ou mediador da aprendizagem, porque é isso que a gente é, né? A gente não chega sabendo tudo e os outros não sabem nada. Chamando a sala de aula de círculo de cultura, onde todas as culturas vão promover uma interação a ponto dali sair um outro caldo de cultura, que é o que acontece quando as pessoas estão juntas, e chamando a aula de roda de conversa. E dizendo que somos nós, o grupo, dentro da comunidade de aprendizagem, que é a escola, que vamos destacar as palavras geradoras ou os eixos geradores, lá na frente ele já chama as palavras de eixo, do que a gente quer estudar. Então, aquelas palavras do início, tão duras como tijolo, luta, trabalho, fome, que foram utilizadas para alfabetizar os brasileiros e depois no exílio foram sendo acrescentadas de outras palavras, que era a realidade de cada grupo que ele ia se encontrando. Cada grupo diferente dizia do seu universo, do que já sabia, muito mais do que eu queria aprender. Então, por exemplo, quando Paulo Freire vai para Cuba, claro que a palavra geradora é revolução, é transformação. Quando ele vai para Nicarágua, a grande palavra geradora é mudança. Quando ele vem aqui para Portugal, primeiro chegam as ideias e depois depois do 25 de abril, da Revolução em Portugal, a palavra é transformação. Quando ele vem trabalhar aqui com um grupo de mulheres, ele fica muito impactado porque as palavras geradoras daquele grupo era marido, cozinha, panela. E ele depois fala com uma coordenadora e diz assim, mas é o universo delas. A gente tem que partir desse universo. Nada está errado na pedagogia de Paulo Freire. Aprende-se com tudo. O povo diz a palavra e essa palavra é carregada de vida. E um mês depois, a sua sala de aula daqui, as palavras eram revolução, transformação, mudança, emprego, operariado, salário digno. Essas mudanças começam a partir de nós dizendo da nossa vida, da palavra que é primeiro pensada, depois dita e depois refletida. Paulo Freire traz palavras para o nosso cotidiano, que até então, claro que essas palavras já existiam, mas que até então, com ele, fazem todo um outro sentido, como, por exemplo, conscientização, consciência sobre a ação. Eu faço uma coisa todos os dias, eu tenho consciência disso que eu faço. Era isso que Paulo Freire nos pedia.
em qualquer área de trabalho, o que é que você faz para sobreviver? Qual a sua consciência sobre a ação praticada? Isso é educação como prática da liberdade. Em um outro livro, Paulo Freire vai trabalhar sobre o medo do professor. O professor é o bicho mais corajoso da sociedade. Por isso é tão afrontado em tudo. E, em alguns momentos, tem medo, claro, porque quando o sistema quer nos atacar, quer atacar qualquer sociedade, destrói primeiro a nossa língua, o jeito como a gente fala, para que a gente não se comunique, e as bibliotecas, e prendem os professores, nós, os professores. São os intelectuais orgânicos dentro da sociedade, né? Então, ele trabalha aqui nesse livro, Medo e Ousadia. E outra coisa que ele diz, o professor tem que ser sempre um indignado, porque é com a nossa indignação, que não é ódio, não confundir com ódio, né? E nem com vingança, mas é em cima da nossa indignação que a gente questiona a vida que está aí, o sistema opressor, o processo de alienação que hoje vive o Brasil. Uma vez Paulo Freire estava cochilando na sala de aula, ele tinha 8 anos, e uma professora pega uma régua, aquilo é outro tempo, né? E bate assim na cadeira dele. Pá! Por que está cochilando, menino? Que não está prestando atenção na aula? Ele diz, porque eu estou com fome. Porque hoje ainda não comi nada. E ela passa por cima dessa coisa que ele diz, e o próximo, vamos tomar a lição de outra pessoa. E ele, quando tornou-se professor, ele sempre começava seus trabalhos de sala de aula perguntando, como é que você passou o dia hoje? Você comeu hoje? Você fez as 3 refeições? O que é que você comeu hoje? Como é que você vive? Como é que você ama? Quem é você? Porque ele dizia que a educação não é a resposta, a educação é a pergunta. Se a educação conseguir fazer com que a gente responda quem eu sou e qual o meu papel no mundo, eu me liberto. Ele sempre trazia essa imagem, principalmente na escola pública, onde muitas vezes o único alimento é a merenda da escola. E o professor, muitas vezes, muito orgulhoso do seu poder constituído, muitas vezes diz assim na sala dos professores aos outros, não tem fulano, eu vou reprovar ele. Esse ano ele vai ser reprovado comigo. Ele não quer nada. Muitas vezes sem ouvir por que ele não quer nada. Muitas vezes ele não quer aquela escola, não quer aquela aula. Ele está indignado com o sistema. É preciso ouvir os nossos alunos, é preciso nós também, professores, falarmos dos nossos medos, das nossas alegrias, né? Das nossas vontades. Professora Cíntia, não. Esse é um livro fantástico. Um livro de cartas, Paulo Freire adorava escrever cartas, aonde ele acaba com essa babaquice, com essa besteira de chamar professor de tio e tia. Nós não somos a irmã da mãe nem do pai de ninguém. Nós trabalhamos com afeto, mas somos uma categoria profissional. Temos que ter salário digno, temos que ter sindicato, temos que fazer parte de associações. Nós estudamos até no sábado e no domingo para preparar nossas aulas e ninguém nos paga por isso. Nós somos a única profissão que terminou a faculdade e a gente continua estudando. A gente continua na nossa formação continuada, a gente continua lendo, continua buscando, Professor não pode saber de um curso que vai logo quer se inscrever, de uma roda de conversa, de um encontro. Olha, mas não já terminou a sua formação? Nossa formação não acaba nunca. E isso é um projeto neoliberal, minimizar o nosso papel de profissional do saber, para chamar a gente de tio e tia, que é aquela pessoa que passa a mão na cabeça da gente e não questiona mais nada. Então, eu não sou tia de ninguém, a não ser dos meus sobrinhos, que eu tenho 17. Eu não sou tia e tio só deles,
Na sala de aula, eu sou muito intelectual, que leio, que trabalho, que estudo, que investigo, que pesquiso, e quero ser respeitada como tal, porque é junto com aquele meu grupo de professores e de alunos que eu, dentro da comunidade de aprendizagem, vou fazer a diferença no mundo. Dar beijo, abraço e afago eu também sei fazer, mas eu sou um profissional, não sou tia de ninguém. A pedagogia da autonomia que ele dedica, Paulo Freire vai mudando, à medida que vai escrevendo, vai se revendo, assim como fazemos nós, todos os professores. E ele vai mudando as suas atitudes. E o tempo inteiro ele vai referenciando as mulheres de sua vida. A professora Elsa, que foi quem disse para ele uma vez, Paulo, porque ele tem um momento na vida dele que ele vai para o curso de Direito e faz o curso de Direito. E ele é convidado, quando ele termina o curso de Direito, ele é convidado para trabalhar no SESI. E ele pergunta a Elsa, e agora, Elsa? Porque o advogado, naquele tempo, ganhava muito dinheiro. E ele deixou 5 filhos. E o professor, para variar, não era muito valorizado. O que é que tu diz, Elsa? E ela diz assim, Paulo, um advogado também é um professor, vai interpretar as leis, mas vai estar sempre no limite das leis. E o professor pode tudo, Paulo. Tu és um professor, vai-te embora ser professor, Paulo. E ele sempre contava essa história em todo canto. E depois Nita Freire, que é a grande continuadora do trabalho dele, as filhas, não é? Paulo Freire dedica esse livro dele, que é o último livro, Pedagogia da Autonomia, a uma das maiores professoras que já trabalharam aí na Fafica, em Caruaru, a professora Eliette Santiago, uma negra maravilhosa, que foi orientanda dele, e dedica a Anitta também. E aqui, no Pedagogia da Esperança, para terminar, onde ele revê Pedagogia do Oprimido, ele confessa vários erros dele. Olha, Paulo Freire confessa vários erros dele. Por exemplo, quando em Pedagogia do Oprimido ele disse, ninguém liberta-se sozinho, os homens libertam-se em comunhão. Ele diz aqui, poxa, como eu era machista. Que os homens libertam em comunhão? Os seres, os homens, as mulheres, as crianças, acho que hoje ele diria os LGBTs, é que libertam-se em comunhão. Ninguém faz nada sozinho. A gente vai se completando um no outro. Paulo Freire, eu ouvi dele várias histórias, mas eu vou contar aqui só 2, bem pequenininha. Quando ele estava preso, no quartel do Derby, um soldado chega na grade da prisão dele e diz assim, ô professor, olhe, tem um bocado de soldado analfabeto aqui. Eu estava pensando, o senhor não podia montar uma sala de aula aqui para ensinar a gente, não? Aí ele dá aquela risada dele e diz assim, menino, cala a boca com essa história. Não foi por causa disso que eu fui preso, rapaz. Por causa das minhas ideias. Como é que eu vou ensinar a vocês? E outra história dele fantástica, que eu tive a honra de ouvir, foi assim, ele foi na casa de um trabalhador rural. E de manhã cedo, ele só ouviu, porque trabalhador do campo acorda com o primeiro raio de sol, né? Ele só ouviu o trabalhador bater a porta e dizer assim, professor, já estou indo, viu? Faça o café. E ele acorda, faz a barba, ajeita a barba e diz assim, pronto, me ferrei. Como é que eu vou fazer o café? Porque eu estou vendo aqui um pilão, o grão, uma mão de pilão e o fogo de lenha. E eu não sei fazer isso. Ele estava acostumado, como a gente, né, aos Nescafé da vida, e agora seria as cafeteiras, né? Quando é meio-dia, chega o trabalhador do campo suado, aquele bigode suado de quem trabalhou bem muito. E aí, professor? Tudo certo? Tomou seu café? Não, criatura, não sei fazer café. Oxi, e o senhor não é doutor?
O senhor não é doutor, homem, não morou no estrangeiro, trabalhou num lugar que eu não sei nem dizer o nome. Pois é. Nem eu sei fazer o que você sabe, nem você sabe fazer o que eu sei. Mas a gente junto, se você me ensinar, eu aprendo a fazer café, e se você quiser também aprender, eu lhe ensino tudo que eu sei. Isso era Paulo Freire, isso é Paulo Freire. Paulo Freire é isso. É trazer, por exemplo, para as bibliotecas a paixão pelos livros. Eu sei que livro é caro, eu sei que para a gente, professor, que ganha pouco, ou a gente compra de segunda mão, ou lê emprestado, mas tratando-se de Paulo Freire, tem tudo na internet. Porque hoje a gente vive uma era, tem muita coisa errada, mas também tem muita coisa boa. E uma das coisas boas é a tecnologia, aonde a gente pode baixar os livros e ler, e quem tiver impressora com tinta imprime e já empresta para outro, já manda o link, já manda por e-mail, e uma ideia circula, assim como circulou a poesia de Lucimere Passos. Porque nada que a gente faça, se ficar só para nós, tem valor nenhum. E o conhecimento, quando é preso, ele morre. Ele tem que ser distribuído, partilhado, dividido, complementado com o outro. Isso é Paulo Freire. Nesse centenário de Paulo Freire, que é hoje o terceiro educador mais citado no mundo, em todas as teses, monografias e trabalhos de universidade no mundo todo. Paulo Freire, que é uma das estátuas que está lá na Suécia, em Estocolmo, onde está Angela Davis, Mahatma Gandhi. Paulo Freire, que é cidadão do mundo, que está sendo tão atacado por esse governo, esse desgoverno brasileiro, né? Que em nome de uma ignorância, no sentido de ignorar, de não saber quem é Paulo Freire, o ataca. Paulo Freire é aquele pernambucano de fala igual a nossa, que disse a gente que a gente mesmo podia contar a nossa história. Que a nossa história estava muito mal contada. A história dos negros no Brasil, que também somos nós, a história dos índios, a história dos que chegaram vindo daqui, estava muito mal contada, que era a hora da gente contar a nossa história, da gente se biografar. Imagina, dizer isso a alguém na zona rural de São Caetano, ou dizer isso a alguém na zona rural de Panelas. Você pode contar a sua própria história. E essa pessoa acreditar nela a ponto de ser o que quiser ser na vida. Isso é Paulo Freire. Falar de Paulo Freire hoje é reacender a chama da esperança, que está em cada um aqui, e a chama do reencontro. É rever esse grupo de Panelas, que foi tão importante na minha vida, na minha carreira de aprendente, e saber que nem o tempo, nem a distância nos separou. E que tudo que a gente construiu com amor ficou até hoje, a ponto da gente se reconhecer, da gente olhar, o tempo passou por nós, pelo nosso cabelo, pela nossa face, pela nossa história de vida, mas tudo que foi vivido, que foi aprendido, que nos emocionou, está guardado aqui. Os nossos alunos não vão lembrar, muitas vezes, da fórmula de matemática que a gente conseguiu ensinar, não. Vão lembrar daquele dia que a gente se abraçou, daquele dia que a gente celebrou o aniversário de alguém ou uma história que nos emocionou. Se a educação não emocionar, não, o aprendizado não acontece. Paulo Freire é o discurso de São Francisco, que amou todas as criaturas a ponto de parar na estrada para ver uma formiga que estava sofrendo e dizer ao Frei Leone: espera aí, eu vou salvar a formiga, depois eu continuo. É o discurso de Jesus, né? Paulo Freire, quando chega do exílio, está lá os repórteres todos para saber o que era que ele ia dizer contra as pessoas que o prenderam. E ele diz assim: eu preciso reaprender o Brasil. E é isso que eu quero terminar a minha fala. Vamos guardar nas nossas memórias tudo isso que está acontecendo no Brasil hoje. Porque quem vai contar essa história vamos ser nós.
que estamos vivendo ela. E a gente vai contar, não na perspectiva só da narrativa histórica, mas na perspectiva da mudança, porque o nosso discurso é político. O nosso discurso é em favor da maioria. E onde está a maioria desse país? Na escola pública. O único lugar onde a gente pode transversalmente trocar o que a gente sabe e fazer a revolução. Sem educação, não há revolução. E nenhuma revolução começa quando as pessoas não sabem quem são e nem conhecem a sua história. Quando Lucimere visita a sua ancestralidade negra e dá um afroabraço, toda uma história vem com ela. Desde quando foram retirados da África, e nos livros de história ainda são chamados de escravos. Ninguém é escravo. As pessoas foram escravizadas. É como chegar no presídio e dizer, hoje eu vi os presos. Não, eu vi pessoas presas. Ninguém é preso. Somos seres humanos, homens, mulheres, trabalhando por uma vida melhor. Isso é Paulo Freire. Parabéns às escolas, parabéns a vocês que estão nas salas de aula, nessa grande sala de aula que é a biblioteca. E a gente preparou, né? Eu, Douglas, Lucimere, preparamos um material que são sugestões de atividade que eu, como professora, sei que a gente, quando vai para esses encontros, a gente... Depois que a gente fica impactada com o que cada um falou, a gente diz assim, pronto, agora eu queria umas ideias para trabalhar na biblioteca ou na sala de aula, como foi dada a ideia da poesia de Mary. Então, a gente tem esse material, não sei se Douglas vai querer agora passá-lo, né? Ou se vai só disponibilizar para o grupo. E, da minha parte, eu vou ficar aqui com a educação que dizia Paulo Freire, do eu me maravilho, que é muito maior do que eu produzo. Porque na hora que eu só produzo, eu sou máquina dentro de um sistema que oprime a todos. Pronto. São essas as sugestões. Foram feitas com muito carinho, a gente vai passar rápido por conta do tempo, mas vai disponibilizar esse material para vocês. A sugestão começa com aquela frase que Lucimere trouxe, né? A leitura do mundo precede a leitura da palavra. E esse mundo tem que estar na nossa sala de aula. Está aqui os objetivos, vivenciar dentro do espaço da biblioteca o pensamento de Freire, comemorar o centenário e divulgar o trabalho dele dentro de uma perspectiva democrática. E aí vamos falando das sugestões. Primeira sugestão, ler o mundo para dizer a palavra, que é construir na biblioteca um ambiente alfabetizador, só que trazendo o mundo para dentro da biblioteca, com jornais, com revistas. Como é que o mundo está falando sobre o centenário de Freire? Trazer esse mundo e trazer também Paulo Freire, cidadão do mundo, fazendo uma linha de tempo, contando a história dele, por onde ele andou, o que é que ele fez, que linguagens ele utilizou. A importância do ato de ler, que é o 2, é criar o que a biblioteca já é, né? O ambiente alfabetizador. Eu só tenho vontade de ler alguma coisa se eu ver aquilo tudo. Olha, como é que o mercado de consumo faz a gente consumir? A gente entra numa loja e as coisas estão expostas. E, às vezes, a gente nem precisa, mas quer comprar. Então, vamos fazer as pessoas consumirem livros, consumirem, no bom sentido, Paulo Freire, criando na biblioteca, nesse ano do centenário, não só no mês de setembro, um ambiente alfabetizador, para trabalhar o interesse por sua obra. O 3 é promover o poder da palavra, uma coisa que tanto Paulo Freire fez. Promover rodas de conversa, pequenas rodas, se não der para levar o grupo todo, para conversar e tirar deles, do universo vocabular dos alunos e do grupo de professores, as palavras que geram a curiosidade, as palavras geradoras, a partir da história de vida de cada um. Mas sempre fazendo uma relação entre o que está acontecendo no Brasil, a leitura dialógica. Isso mesmo, Josenice. O que está acontecendo no Brasil e no mundo. A educação como prática da liberdade propõe um mapa mundi, onde a gente vai fazer uma linha de tempo
com os marcos conceituais das ideias de Paulo Freire e por onde ele andou, as experiências no mundo, marcar Cuba, Nicarágua, Chile, Brasil, o Nordeste, até chegar a você, a escola, a sala de aula, a biblioteca. O item 5 é o método é o caminho. Criar vários caminhos desenhados, escritos, com palavras, aí a criatividade por dentro da escola e que terminem na biblioteca, para que as pessoas possam seguir, o público possa caminhar e dizer, Paulo Freire está aqui na biblioteca, não está só lá na aula do professor. O 6 é a teia da esperança, é uma teia de fios, aonde as pessoas vão chegando na biblioteca e vão vendo ou vão colocando palavras de ânimo, principalmente para esse Brasil que está abandonado, que está tão sofrido, que tem um doido no poder, um genocida. Então, é preciso reviver a esperança que está dentro de cada um de nós. O 7 é a pedagogia da esperança, é trazer experiências positivas de educação. Tem um monte. Só que a indústria da infelicidade está ganhando da gente, professor, porque os jornais só contam desgraça, os programas só contam gente que morreu, que matou. Então, é preciso trazer experiências exitosas para que eles conheçam. Pedagogia da autonomia. Essa é muito linda. É trazer os professores para uma grande roda na biblioteca e os professores serem o centro das atenções. Porque a gente está homenageando um professor, um colega nosso, Paulo Freire. Então, os professores contarem para os seus alunos como é que se tornaram professores, a história de vida, a luta, onde nasceram, as dificuldades, trazer álbuns de fotografia das suas formaturas, da turma de panelas, enfim. O 9 é Cartas a Paulo Freire. É um gênero literário que ele adorava escrever e que a biblioteca pode promover um baú, uma cestinha, uma caixa bem bonita, com cartas que os alunos vão escrever para Paulo Freire, vão escrever uns para os outros, vão escrever para os professores, contando do centenário. O 10 é o Círculo de Cultura, que é trazer os artistas para a biblioteca, para, nas suas histórias de vida, eles contarem, porque Paulo Freire dizia que educar é aprender com o povo. Então, os artistas das salas de aula, os poetas, os escritores, os cantores, promover uma grande culminância, uma grande festança do aniversário de Paulo Freire com os artistas da comunidade de aprendizagem que é a escola. Professora Cíntia, não é aquela roda de conversa onde o professor é o centro das atenções. Pedagogia do oprimido é um grande mural, né, despertando a consciência crítica para uma cultura de paz, que é o que sempre Paulo Freire falou. Tesouro freiriano é organizar um cesto ou um baú com algumas obras de Paulo Freire que tenha na biblioteca. Mas eu não tenho nenhum livro de Paulo Freire. Então, vai na internet e imprime alguns textos e coloca lá no cesto para que os alunos possam pegar, levar para casa, lerem em conjunto, lerem na roda de conversa. E o 14, que é já quase o último, convidar para o espaço da biblioteca grupo de pais e avós da comunidade ligados à escola, né? Para contar as suas histórias de vida, a sua ancestralidade. Isso, na cultura africana, é a pedagogia griot. É a cultura oral, é quando os ancestrais vêm contar as suas histórias de vida. E na pedagogia de Paulo Freire, o educar é aprender com o povo. O Cine Freire, que é a exibição de documentários, tem muitos na internet, o cesto com os textos, as poesias, né, que podem ser trabalhadas, e algumas atividades lúdicas, como uma construção de uma mandala pessoal, com imagem e frases sobre a memória e a vida de Freire, construção de uma linha de tempo, eu sou o sujeito da história, que é a história de cada um, a construção do painel Minha Escola é o Meu Chão, com imagens da própria escola, a leitura de alguns cordéis,
Aqui tem a minha coleção Paulo Freire, mas há muitos cordelistas que fizeram muitos cordéis sobre educação. E uma roda de conversa trazendo também escritores da cidade. Tá certo? Então, eu termino a minha fala, né? Paulo Freire me ensinou que eu podia dizer o que eu penso, pronto, eu aprendi. E eu termino com um pedacinho, o finzinho do meu cordel Pedagogia da Esperança, que diz assim: andando por todo mundo, Paulo Freire é cidadão e faz diálogos profundos de amor e educação, na dialética do encontro, fazendo a revolução. Com esperança amorosa que junta todas as gentes, Freire conjuga a esperança, plantando assim a semente, para que a educação floresça num diálogo permanente. Vamos retomar a esperança, que é uma categoria, para quem crê na educação, mudando o seu dia a dia. Eu aqui vou esperançando, e o cordel vai contando essa boa pedagogia. Sei que o tempo está difícil, mas tudo isso vai passar. Com consciência e amor, vamos todos nos libertar, pois sofrimento e opressão não combina com a educação. Meu povo, vamos acordar! Depois dessa riqueza, não é? Assim, alguns momentos aqui, Mabel, eu fiquei com os olhos cheios de lágrimas, porque falar em escola, falar em estudante, quando você cita a fome, né? Quando você cita ao estudante que está ali, não é compreendido, né? Quantos de nós também não estamos sendo compreendidos, né? E fomos estudantes, não fomos compreendidos dentro de nossas salas de aulas. E aí eu fiquei emocionadíssimo e sempre digo a você todos os dias, quando a gente conversa, sempre nas nossas conversas, que se você morasse aqui, eu ia todo dia na sua casa. Porque a conversa é muito boa, a riqueza é muito boa, a riqueza cultural é muito boa e também a aprendizagem, né, que a gente tem um com o outro de muito tempo de amizade. Então, assim, eu fico muito feliz quando você fala e você viaja para o Paulo Freire, você, através dos livros, das leituras de Paulo Freire, você faz uma retrospectiva e uma viagem, né, em tudo que ele escreveu, sempre relacionando ao nosso dia a dia. Então, fico muito feliz. Lucimere, gostaria de fazer aí uma referência agora, né, à sua pessoa. Lucimere. Bom, pessoal, Mabel, quem conhece ela não de pouco tempo, mas o grupo, pelo menos que aqui está, que estudou com ela, né, sabe o quanto ela é criativa, o quanto ela é inquieta. Então, entre tantas coisas que Mabel tem criado em suas andarilhagens pelo mundo, porque ela é cantora, né? Eu tenho aqui um CD dela chamado Alma Azul, né? Ela canta, ela declama, ela salta, ela grita, ela toca instrumento. Eu acho que a única coisa que eu não vi Mabel fazendo ao longo desse tempo de mais de 30 anos de amizade que a gente tem, eu ainda não vi ela pulando capoeira, mas eu acredito que qualquer hora dessa ela vai fazer isso, viu, Douglas? Então, ela, na sua última vez que aqui esteve, ela trouxe para a gente, né? Aliás, em 2021. Ela deixou isso, mas, na verdade, isso já foi lançado agora, 2021. Ela trouxe para a gente uma coletânea que ela aí apresentou para vocês, né? A Pedagogia da Esperança, tudo isso em cordel, gente. Ela fez um trabalho lindíssimo, né? E esse trabalho circula. Esse aqui, Educação como Prática da Liberdade, né? É esse outro, Pedagogia da Autonomia, tudo isso feito em cordel, né? Pedagogia do Oprimido, né? A obra-prima do nosso querido Paulo Freire, Cartas a Cristina, que eu me apaixonei por esse livro dela. Então, alguém criativo, alguém que vivencia a palavra, né, através de sua experiência no mundo, só pode exatamente produzir, a partir da obra do nosso ilustre homenageado
algo assim. E aí, ela leu, quase por pouco, viu? Por pouco, ela quase que não acaba com a homenagem, né? Porque ela não sabia que a gente ia fazer essa homenagem, mostrando esse outro lado. Então, a gente quis mostrar a quem não conhecia esse trabalho dela também, esse trabalho aqui, caso vocês queiram, ela vai dizer a vocês como vocês poderão adquirir aqui, né? E trabalhar também, colocar mais o item naquela relação que foi colocada aqui de como vocês trabalharem. E aí, eu gostaria de somente ler 2 trechos dessa Educação como Prática da Liberdade, onde ela diz o seguinte: peço licença aos poetas e também ao escritor para falar de educação, de esperança e amor, na prática da liberdade. Paulo Freire assim ensinou. Escrito em 65, logo depois que saiu, falando de educação, como ninguém nunca viu. Paulo Freire vai contando o que fez lá no Brasil. Obrigado, querida, por nos presentear, por nos propiciar uma tarde magnífica e uma tarde de conhecimento. Nossa homenagem. Obrigada. Eu quero só dizer, agradecer, dizer que foi uma tarde que eu nunca mais vou esquecer e dizer que esses cordéis podem ser adquiridos através do poeta Nelson Lima, Douglas depois porque a renda é revertida para a Academia do Cordel. Então, ele leva na casa, e se for em outro município, ele bota no correio e faz chegar até vocês. Muito obrigada, Mary, pela homenagem. Muito obrigada, Douglas. Muito obrigada a todos vocês. As que eu conheci hoje, as que eu pude rever, as que já fazem parte da minha história de vida. E que coisa boa é celebrar Paulo Freire através de um encontro de pessoas que se amam, que é o que a gente fez hoje. E agora vamos ouvir a música, não é, Douglas? Isso, vamos ouvir a música. Paulo Freire também é música, minha gente. Música cultura. Faz bem para a alma. O menino lê o mundo, olha o céu e risca o chão, traça a linha do horizonte, silencia, vai à fonte, dança solto na amplidão. Esse é o Samba Esperançar por esse chão, uma homenagem ao educador Paulo Freire. Esse grande pesquisador, um grande gestor e um grande educador, né? Brasileiro, e que tem um grande valor não só no Brasil, como no mundo. Então, para nós é importantíssimo fazer isso, levar o Paulo Freire para a rua, cantar o Paulo Freire e celebrar a vida, a memória da obra dele, né? Fundamental. Recife se fez mestre, em Angípios ele acende um farol que vai bem fundo, uma luz feita pro mundo de uma nova educação. O professor Eduardo Souza, do Departamento de Artes e Comunicação da UFSCar, é também um dos fundadores do Núcleo Cultural Cupinzeiro, em Campinas. E a música é tema do desfile de carnaval do Bloco Cupinzeiro. O Núcleo Cultural ele tem atividades durante todo o ano, mas no carnaval, em 2003, surgiu a ideia de sair com um bloco, pelas ruas de Barão Geraldo, lá onde surgiu o núcleo, né? Então a gente começou a fazer isso e a gente percebeu que seria muito interessante levar temas para as ruas durante o carnaval, temas que pudessem propiciar uma reflexão, uma ampliação dos olhares das pessoas referentes às questões culturais, questões educacionais, como é o caso desse ano, né? E pela música, a ideia é tocar os mais jovens sobre a história de Paulo Freire. Toca em aspectos, em dimensões humanas que só a arte é capaz, que é o mundo sensível. Então, quando você fala de Paulo Freire através da arte, as pessoas se sensibilizam e vão querer entender quem é. E aí o racional pode entrar no sentido da busca, da pesquisa de quem é Paulo Freire, do entendimento, né? Vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre não. Educação e Paulo Freire deram samba e dos bons. Paulinho da Viola diz que o samba é a voz do conselho,
o samba é como se fosse o aconselhador, assim. Então, eu acho bem interessante ouvir o samba a partir dessa perspectiva, né? De que você, a partir do samba, você olha com outra perspectiva para qualquer tema, né? E a educação e Paulo Freire estão totalmente dentro, totalmente justos ali dentro dessa possibilidade, né? Vamos sem aprender o Brasil, esperança por esse chão, sem cantar a nação. Esperança por esse chão, vamos cantar a lira de novo. Paulo Freire mora. Pois é. E agora Fábio Dionísio parece que vai fazer uma homenagem, né, Fábio? Na verdade, se eu for falar, eu falo muito, que eu digo que eu não converso com meus amigos, eu faço um monólogo. E Mabel, nos conhecemos há muitos anos, e Lucimere, estou gratíssimo por revê-la, nos encontramos algumas vezes, né? Em um ou outro evento social, e Mabel, nós, na época da Fafica, né? A gente conversava muito, e pós-Fafica, e temos histórias memoráveis. Todas divertidas, posso garantir, não é? Então, veja, aproveitando essa questão dos 100 anos de Paulo Freire, eu comecei a escrever um pequeno artigo para divulgar na biblioteca, onde estou agora, na biblioteca do Herdon, da Escola Dom Miguel de Lima Valverde, né? Então, estou me apropriando de uma leitura do livro escrito pela filha de Dr. Luiz Pessoa. E neste livro, um homem chamado Luiz, deixa eu só mostrar aqui a capa para vocês, acredito que as bibliotecas dos colegas estão com esse exemplar, e, além de contar a história do Dr. Luiz Pessoa, num dos capítulos, né, narra como se deu a evolução até chegar ao Colégio Diocesano. Então, a capa do livro, inclusive, é a foto da finalização da construção do Colégio Diocesano em 1942. E Paulo Freire, aí você diz, sim, e aí, qual o link com Paulo Freire? Diria que um mínimo, assim, não é uma participação direta dele, mas o sócio proprietário do então ginásio de Caruaru, que depois transforma-se, a diocese compra, em 1960, de Dr. Luiz Pessoa, o prédio já construído onde nós conhecemos, é um prédio Art Deco, finalizado em 1942. E o sócio de Luiz Pessoa é o sogro de Paulo Freire, Dr. Aloísio, né? Aloísio Pessoa, tinha o mesmo sobrenome que Dr. Luiz Pessoa, mas eles não eram parentes. E a filha do fundador do então ginásio de Caruaru, né? É justamente a esposa a filha de Aloísio é a esposa de Paulo Freire. Então, quando Douglas mandou o convite, mandou o comunicado desse nosso encontro, isso não é uma reunião, isso é um encontro muito louvável, e aqui quero parabenizar, em nome do Herdon, Lucimere, parabenizar Mabel pelas iniciativas, pelo desprendimento, inclusive, né, de estar conosco nessa tarde, noite já, em Lisboa. Mabel é praticamente uma alfacinha, né, que é como as pessoas se referem aos lisboetas. Então, Mabel é alfacinha por adesão, né, já que se ela morasse no Porto seria tripeira, mas a alfacinha. Então, e Lucimere tem um carinho enorme, nos encontramos, conversamos em alguns eventos, em algumas oportunidades. Então, vai aqui o nosso agradecimento
Douglas já fez isso por excelência, né? E os estimados colegas que estão nos acompanhando neste instante também devem concordar comigo em relação a que estamos com dois baluartes da educação, do direito, que Lucimere é advogada, Mabel, poetisa, professora, colega nossa, né, de muito tempo. Então, eu queria apenas fazer esse adendo de dizer que, de uma forma indireta, Paulo Freire, através da sua esposa, contribuiu, acredito que, né, na trajetória do ginásio de Caruaru, depois Colégio de Caruaru e, então, Colégio Diocesano de Caruaru a partir dos anos 60. A leitura é fantástica, além de ser uma biografia de Dr. Luiz Pessoa, né? Também conta a história do Colégio Diocesano, que é o meu colégio de coração. Fui para lá com 4 anos de idade, levava chupeta na lancheira, né? E fiquei até o final do ginásio, que o nome era ginásio antes, né? Depois, com a nova nomenclatura, passamos a denominar em anos. Mas antes era ginásio, de 5ª a 8ª série. Mas, olha, eu não fui da época da admissão, não, viu? Quando eu estudei lá, não tinha nem mais admissão, por favor. É mais um pouquinho, assim, para a atualidade. Bem, como eu disse, se eu for falar, vira um monólogo. Então, novamente, beijo nas duas, que eu gosto muito, tenho muito carinho pelas duas, né? E boa tarde aos demais colegas. Douglas, se me deixar falar, a gente vai para 8 horas da noite. Fábio, obrigado, querido, pela sua contribuição, por enriquecer também a história, né? Porque Caruaru também tem uma história ligada à família Freire, né? Por aí a Sim, gente vê. Então, Caruaru também se destaca, né, nesse momento freiriano, pelas sim, em suas algum momento, eu escolas. acredito. Eu não sei se Mabel tem alguma história, algum evento em que Paulo, em alguns dos seus livros ou entrevistas, se reporta à esposa e se reporta a Caruaru. Eu não tenho esse conhecimento. Mas eu acredito que não Eu foi não, à toa. eu não, olha, não conhecia, tá vendo como a gente aprende uns com os outros? Eu não conhecia esse pedaço de Caruaru dentro da história de Paulo Freire, mas a Anita Freire, a última esposa de Paulo Freire, né? Responsável por todo o espólio dele, que inclusive está disponibilizado na internet, deve contar essa história, porque Paulo Freire, quando vai estudar no antigo ginásio pernambucano, que era dirigido pela o pai de Nita, ele vai, a mãe dele vai lá pedir uma bolsa e se oferece para trabalhar na escola, fazendo qualquer coisa para poder o filho estudar. Mas eu não conheço, Interessante. Fábio, eu vou pesquisar, não conheço, assim, nenhuma fala dele. Paulo Freire já foi várias vezes a Caruaru, né? Paulo Freire esteve na Fafica com os professores. Paulo Freire, quando eu o conheci, foi em Caruaru. Ele foi conhecer um projeto do qual eu trabalhava nele, que era o Projeto Faz Ler, em 92, para conhecer a experiência do projeto, e depois nós estivemos levando uma peça de Galdino para ele, no aniversário dos seus 70 anos, no Centro de Convenções. Paulo Freire tem uma ligação com Caruaru, com a educação em Caruaru, e eu me sinto muito indignada, vou aqui desabafar, porque que a educação municipal em Caruaru não tem uma palavra sequer nesse centenário de Paulo Freire. Pelo menos que eu tenha conhecimento, não tenho visto nada, nenhuma escola, nenhuma norma diretiva sobre como comemorar. Mas só que o professor é livre, né? Se o professor quiser falar de Freire e quiser levar Freire para dentro da sala de aula, não tem quem impeça. Né? Sim, é verdade. Mas Inclusive, o Estado está dando show. Parabéns a vocês.
Olha, Mabel, eu não sei se você lembra do nome do sogro dele, acredito que não lembre, Aloísio Pessoa de Araújo. E a filha era, eu acredito que tenha sido a primeira esposa de Paulo Freire, a doutora Ana Maria de Araújo Freire. É Acho a que última, é a última. É a última filha, ou é a última esposa. a última esposa. Ana Maria de Araújo Freire, que tem muita coisa dela falando de Freire no YouTube. É Nita Freire, foi a última esposa de Paulo Freire. Ele é casado com Elsa, ele vai para o exílio com Elsa, volta para o Brasil com Dona Elsa, depois Elsa morre, ele passa um tempão viúvo, e depois ele conhece Nita, que é a orientanda dele, e depois se casam. Inclusive, para este livro, que é um homem chamado Luiz, a filha de Dr. Luiz Pessoa, a Lenita, ela foi colher um depoimento, foi a partir de uma série de depoimentos, né, que para dar fomento, que serviram de fomento para o livro. Então, ela a procurou e colheu o testemunho ela por algum tempo, então, para produzir esse livro, né? Então, serve como Obrigada, professor indicação Fábio, de pelo leitura ensinamento de hoje. Sim, sim. a respeito, a respeito Eu da não conhecia história essa história. da história de educação de Caruaru. Inclusive, se me permitirem, só mais uns 2 minutinhos, viu, Douglas? Fica à vontade, Fábio. Eu não concordo, professor Heleno Torres, meu professor de Geografia do Diocesano, me desculpe se alguém está ligado a ele agora e que tem próximo, que eu não concordo com a contagem de tempo do diocesano, porque o diocesano não pertencia a Dr. Luiz Pessoa, nem ao sogro de Paulo Freire. Então, aquela contagem, eu discordo da contagem de tempo do diocesano, porque o diocesano, o prédio é de 42, mas aí a compra só acontece em 1960. E quando eu estava no diocesano, Mabel, e Lucimere também, que tem uma ligação, que gostam da questão da história da educação em Caruaru, quando eu fazia o ginásio ainda no diocesano, então, que na época foi o ano determinado para o cinquentenário do colégio, em que se contou, se a partir de 64, né, eles contavam a partir de 64, aliás, a partir de 34, então 84 seria o cinquentenário. Só que em 34 era ginásio de Caruaru e não pertencia à diocese. Depois passa a ser em 42, entre 34 e 64, e 60, aliás, passa a ser ginásio de Caruaru, ainda funcionando na rua 7 de setembro, e depois, com a construção do prédio, que é finalizado em 42, então, mas ainda permanece como colégio de Caruaru, e só passa a ser diocesano quando a diocese compra em 1960. Então, na verdade, e isso dito pelo próprio Luiz Pessoa, que eu tive a satisfação de ir à casa dele e ele me elogiar, porque eu estava com 11 anos, e fui fazer uma entrevista, que era um trabalho do diocesano, um trabalho para entregar por conta do cinquentenário, e eu elaborei umas perguntas a respeito de ano de fundação, quem fundou, etc. E ele, inclusive, cita ele e o sogro de Paulo Freire. Olha, nós éramos sócios, mas aí depois eu comprei a parte dele, então passei a ser o único proprietário, e então vendi a diocese, né? Então, aquela contagem de tempo, dizer, o diocesano daqui a pouco vai fazer 200 anos, vai ser mais antigo do que
o Colégio Sagrado do Coração, que é de 1922, que foram engolindo todas as escolas antes, porque eram os mesmos professores. Não concordo, mas eu gosto muito de história, gosto muito de história da educação, na verdade, me apropriei de leituras a respeito disso e entrevistei, mesmo como amador, aos 11 anos, o doutor Luiz Pessoa. Então, ele detalhou isso. E olha que ele me detalhou isso antes ele estava escrevendo uma história, quando ele faleceu, em 85, o ano seguinte, ao pseudo cinquentenário do diocesano, né? Então, ele estava escrevendo uma história da educação de Caruaru, mais particularmente dos institutos educacionais que ele havia fundado com sócios, né? Então, a contagem do professor Heleno Torres, ele me desculpe, mas porque foi ele que desse formato apresentou a Monsenhor Olivaldo, dessa contagem de tempo, né, do diocesano. Bem, apenas para ilustrar, porque senão eu vou ficar falando com detalhes e a gente vai se prolongar. E esse não é o tema desse nosso encontro. Ok, Fábio, obrigado. Falando que o material eu vou disponibilizar para os bibliotecários. Tá? Agradecer mais uma vez pela presença de todos. Agradecer a Lucimeire, a Mabel, Sinara, que sempre está aí nos ajudando a divulgar os trabalhos, que também é do Encontros Poéticos, né? Faz parte desse encontro. Né? E os demais que aqui se encontram, muito obrigado, né, por mais essa. E em outubro a gente tem alguma novidade, ainda vai, né, Mabel? Pensar qual será o de outubro e a gente vai comunicar a vocês também. E fiquem todos com Deus. E até a próxima. Tchau, Douglas, Lucimere, Mabel, Tchau, Sinara. Fábio.